Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César. Nesse vídeo eu vou fazer um problema de integrais duplas que eu tirei do livro Cálculo B. Está aí do lado o livro para que vocês entendam que livro é esse. E o problema que eu vou fazer aqui é o número 6, da seção 7.6 desse livro. O assunto é integrais duplas, tá bom? O problema diz o seguinte: calcular a integral dupla sobre a região R, a função a ser integrada, raiz de x que multiplica seno de y vezes raiz de x, esse é o argumento, e ainda dx dy, onde R é a região delimitada por essas três curvas, y igual a zero, x igual a π sobre 2, e a última y igual a raiz de x. Então vamos lá resolver essa integral dupla. O primeiro passo para fazer isso é desenhar a região de integração. Eu fiz esse desenho aqui embaixo. Ah lá, a região de integração, eu peguei um plano cartesiano e desenhei as três curvas que ele deu para a gente. Primeiro a curva y igual a raiz de x, está aqui, ó, essa curva em verde. Depois aqui, ó, x igual a π sobre 2, essa reta vertical. E por último, y igual a zero é a reta horizontal, é o eixo x, né? Y igual a zero. Então dá para ver que realmente a região R é limitada por essas três curvas aqui. Nós temos ainda esses pontos de interseção. Nós conseguimos olhar direitinho para o gráfico e ver que um deles é o ponto x igual a zero e y igual a zero. E o outro é x igual a π sobre 2 e y igual a raiz de π sobre 2. São os pontos de interseção. Pronto, está desenhada a nossa região de integração aí, está aí na tela. Agora, o próximo passo é o de encontrar os limites de integração. Eles estão aqui, ó. Os limites de integração, nós já sabemos que uma das duas variáveis que eu escolhi, o x, ele vai ter variação numérica. Está escrito aqui, ó, o nosso x vai variar de 0 até π sobre 2. Eu vou mostrar daqui a pouco por quê. E sobrou então para o y a variação funcional. Ele varia desde a função y igual a zero até a função y igual a raiz de x. Eu vou mostrar agora no desenho essas duas variações aí. Primeiro, sempre a variação numérica, que é o x. Nós conseguimos ver direitinho que a nossa região R, desenhada aqui, ela está entre essas duas retas verticais, gente. X igual a zero, é essa reta vertical aqui, ó, é o eixo Y. E também x igual a π sobre 2, essa reta vertical aqui. Nós conseguimos ver que a nossa região de integração realmente está entre essas duas retas verticais, x igual a zero e x igual a π sobre 2. É por isso que a nossa variação de x, a nossa variação numérica, será x variando de 0 até π sobre 2, tá bom? E depois vem a variação do y, que é a variação funcional. Essa sim nós temos que olhar para as curvas. A curva que fecha por baixo e a curva que fecha por cima. A curva que fecha por baixo, gente, é a curva y igual a zero, ó. É o eixo x. Essa curva aqui está fechando a nossa região por baixo. E depois a nossa curva y igual a raiz de x é a curva que fecha por cima. Então a nossa variação de y será da função y igual a zero, que fecha por baixo, até y igual a raiz de x, que fecha por cima. Então é por esses motivos que o nosso limite de integração tem esse formato aqui, tá bom? Variação numérica para o x, variação funcional para o y. Pronto, achamos os nossos limites de integração. Agora é só montar a nossa integral lá do início do problema e resolvê-la. E nós vamos fazer isso aqui embaixo, ó. Eu vou colocar assim na tela. Então nós vamos montar a integral dupla a ser resolvida. Eu coloquei aqui embaixo, ó, nessa primeira linha, eu comecei a chamar de I
a nossa integral a ser calculada. I vai ser a integral que varia de 0 até π sobre 2. Essa primeira integral aqui, gente, que é a integral mais externa, ela sempre tem que ter uma variação numérica aqui, tá? Então, por isso que essa integral ela vai corresponder ao x. Quer ver? Olha lá, ó. A integral mais externa realmente corresponde ao x. Vou voltar aqui. E a variação do x é de 0 até π sobre 2. Então, a integral mais externa é a variação numérica para ela. E a variação mais interna sobrou, então, o y com sua variação funcional. Vai variar de 0 até a raiz de x. Aqui dentro a função a ser integrada, né? E aqui, olha só, o y realmente na integral mais interna. Eu até escrevi aqui na segunda linha, ó, aqui embaixo, que eu destaquei em vermelho ali, tá vendo? A integral mais interna, que é a primeira integral que nós vamos calcular. Eu vou calcular até de forma separada para não ficar muita informação, não ficar poluído o nosso problema com informações. Então, eu destaquei aquela integral ali de dentro, integral em vermelho, que é a integral em y, tá vendo? E nós vamos calcular, então, essa integral em vermelho primeiro. Quando tivermos o resultado dela, nós colocamos aqui dentro para resolver a integral de fora. Então, eu coloquei aqui embaixo, ó. Vou fazer isso daqui. Aqui, ó, resolvendo a integral interna, a integral que eu destaquei em vermelho. Eu vou chamar essa integral de I1, fica mais fácil nomear ela. E a integral que vai de 0 até a raiz de x, variação funcional para ela. A função aqui dentro a ser integrada. E a integral vai ser calculada em y, tá bom? E olha só que fácil, gente. Essa integral vai ser calculada em y, como eu acabei de falar. Então, logo de cara, eu já vou tirar essa raiz de x, vou colocar para o lado de fora da integral, porque isso aqui é um número, visto que a integral está sendo calculada em y. Então, tudo que é x é um número para a gente. Olhem só essa segunda linha aqui, então, ó, onde está o meu mouse. Então, a raiz de x veio aqui para fora porque ela é um número. A integral é de 0 até a raiz de x. Agora sobrou o seno de alguma coisa, isso aqui é um número, hein? Alguma coisa vezes y, dy. E a integral de alguma coisa vezes y, aqui, ó, é muito fácil. A integral do seno é menos cosseno. Eu estou aqui embaixo, ó, resolvendo a integral. Aqui, gente, menos cosseno e o mesmo argumento. Tá vendo? A integral do seno é menos o cosseno. Só que entra aqui embaixo, ó, um raiz de x aqui na divisão. O número que multiplica o y, ele aparece aqui embaixo. E só um detalhe, gente, eu coloquei uma barra aqui, mas é um vezes, tá vendo? É um vezes aqui, ó. Vezes, aqui é para ser um vezes também. Então sai um rabisco aqui a mais. Então, a integral do seno é menos o cosseno, mesmo argumento, e o número que multiplica o x, ele aparece aqui embaixo na divisão. Nós já tínhamos um raiz de x aqui do lado de fora, não tínhamos, gente, desde o início da nossa integral? De repente apareceu um raiz de x aqui embaixo também. Então, vai dar 1, essas duas raízes aqui. Eu coloquei, então, o que eu quero dizer com isso. Ó. Olha só o resultado da nossa integral. Ó. Ficou só menos cosseno, que multiplica y vezes raiz de x. Tá vendo? Ficou dessa forma aqui. O raiz de x em cima e embaixo cortou. E nós não podemos esquecer que nós temos que colocar no lugar do y de 0 até a raiz de x. Então, primeiro a gente coloca um raiz de x aqui no lugar do y, vai dar menos cosseno de x. E depois nós colocamos um 0 no lugar do y ali, e vai dar o número 1. Então, se quiserem fazer ainda com mais detalhes essa integral aqui, façam aí e comparem a resposta. A integral mais interna, gente, a integral em vermelho, então, deu esse valor aqui, hein? 1 menos cosseno de x. E aí, nós vamos agora calcular resolvendo a integral externa. Eu copiei tudo aqui de novo. Ó. Olha a nossa integral I, que é a integral lá do início do problema. A integral que vai de 0 até π. Aqui dentro em vermelho, gente, a integral que nós acabamos de calcular ali em cima. E aqui um dx. E olha só que fácil. No lugar daquela... Agora estamos na segunda linha aqui, hein?
No lugar daquela integral em vermelho, nós colocamos o resultado dela, que acabamos de calcular ali em cima. 1 menos cosseno de x. Então ficou a integral de 0 até π sobre 2, que é a variação de x. A função é 1 menos cosseno de x, que nós acabamos de calcular ali em cima, dx. Agora é só calcular essa integral aqui, ó, nós estamos nessa linha, hein? É só calcular essa integral, é bem fácil de calcular ela. A integral do 1 é x, a integral do menos cosseno de x é menos seno de x, e nós temos que fazer de 0 até π sobre 2. Primeiro nós tacamos um π sobre 2 ali dentro, né? Olha lá, ó. Taquei um π, vou colocar mais para cá. Coloquei um π sobre 2 aqui e um π sobre 2 no seno. E depois nós colocamos o zero lá dentro. Só que o zero vai dar tudo zero. Aqui vai dar zero e o seno de zero também é zero. Aí, gente, então o π sobre 2 já está pronto e o seno de π sobre 2 é 1. Quer dizer que a nossa integral, enfim, a nossa integral lá do início do problema, hein? A integral dupla que a gente tinha que calcular, o valor dela é π sobre 2 menos 1. Essa é a integral que nós precisamos resolver. A resposta está aí, portanto. Resolvido o nosso problema, repararam isso? Então não temos mais nada o que fazer, a resposta está aí, está pronta. O vídeo termina por aqui, espero que tenham gostado, então, ajudado em seus estudos de alguma forma. Se isso aconteceu, dê um like aí e também compartilhe com os amigos, hein? Nos vemos no próximo vídeo.